Gente, boa tarde a todos. Estamos de volta, né? A gente agora vai falar um pouco sobre sistemas de medida em farmacologia. Então, é um tema bastante prestativo de atenção. A gente tem que prestar um pouco de atenção. A gente vai conhecer agora as medicações, dosagens e questão de gotejamento, de cálculo de medicação. Tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção, tá bom? Vamos pegar um papelzinho, vamos escrever, porque ficar só vendo aqui, escutando, não vai ser muito bom, não. Mas vamos pegar um papelzinho para rabiscar, ver a questão de a questão do cotejamento, questão que vai ser no final da aula. Então, a gente vai começar agora falando um pouco sobre o sistema de medida em farmacologia, né? A gente vai ter dose e volume, né? O que é a dose? É a quantidade de determinada substância presente em um medicamento. Já o volume é a quantidade do medicamento a ser administrado. Ou seja, uma dipirona, que é a ampola, qual é a dose dela? A dose dela é a quantidade de determinada substância presente em um medicamento. Dose é 500 miligramas, que é a quantidade de determinada substância dentro do medicamento. Estão vendo? Já o volume é o volume a ser administrado. Estão vendo bem aqui, ó, conteúdo 2 ml. Não vamos trocar a dose, esse 2 ml, pelo volume que é 500 miligramas. Vamos sempre falar que a dose é 500 miligramas e o volume são 2 ml. Todo mundo entendeu? Aqui tem um pouco das medidas domésticas. A gente vai ter que aprender um pouco, tá bom? Uma colher de chá, ela tem 5 ml. Uma colher de sopa, 15 ml. Uma xícara, 240 ml. Um copo americano, 250 ml. Uma gota, ela tem 0,060 ml. 1 ml, ela tem 20 gotas. Então, a gente vai precisar muito dessa informação. 1 ml tem 20 gotas. E uma gota tem 3 microgotas. Qual é a diferença de gotas para microgotas? Uma, o volume dela é menor, entendeu? Então, uma gota é grande. Ela é subdividida em 3 microgotas. Tá entendendo? A gente vai precisar dessas duas informações aqui. 1 ml tem 20 gotas, vamos decorar isso. 1 ml tem 20 gotas. Uma gota tem 3 microgotas, tá bom? Aqui tem as unidades utilizadas. O volume ele é expresso em litro, né? Quando a gente fala em volume, a gente vai expressar ele em litro, enquanto que o peso em gramas. 100.000 ml, estão vendo aqui, ó, 1.000 ml tem 1 litro. 1.000 miligramas tem 1 grama. Então, como a gente vai trabalhar com litro e com gramas, a gente vai ter que saber fazer a transformaçãozinha. De 1.000 ml, a gente sabe que é 1 litro. E 1.000 gramas, a gente sabe, 1.000 miligramas, a gente sabe que é 1 grama. E 1.000 gramas é 1 quilo, 1 quilograma. Então, vamos aprender também isso aí. 1.000 ml, 1 litro. 1.000 miligramas, 1 grama. E 1.000 gramas, 1 quilograma. Aí eu coloquei aqui para a gente saber a questão da transformação. Ó. Grama para quilograma. Grama para miligrama. A gente vai ter que fazer a divisão ou a multiplicação. A gente vai ver agora, ó, transformar miligramas em gramas, a gente vai dividir por 100. Ó, miligramas para gramas, a gente vai dividir por 1.000, 100 não, 1.000, tá bom? ml para litro, a gente vai dividir por 1.000 também, divisão. Por exemplo, eu tenho 1.000 ml, eu vou dividir por 1.000, vai dar quanto? 1. Então, 1 litro. Estão entendendo? Gramas para miligramas. Ou gramas em quilogramas. Dividir por 1.000 também. Gramas em miligramas, multiplicar por 1.000. Litros para ml, multiplicar por 1.000.
e quilograma para grama multiplicar por 1000. Por exemplo, foram prescritos pelo médico 50 miligramas de um determinado remédio. Na farmácia, este medicamento está disponível em gramas. O cálculo é feito através da regra de 3 simples. Estão entendendo? O médico lá ele prescreveu 50 miligramas de um determinado remédio, de um determinado medicamento. Só que na farmácia lá do hospital, como a gente já viu lá, que toda farmácia tem que ter um líder farmacêutico, toda farmácia de um hospital tem um farmácia em todo hospital, só tem disponível em gramas, só tem esse medicamento disponível em gramas. E agora, eu vou deixar de fazer a medicação do paciente porque não tem miligramas na farmácia? Não, a gente vai usar a regra de 3 simples. Ou seja, como a gente já viu lá, 1 grama tem 1000 miligramas. Então, quantas gramas eu vou ter? 50 miligramas. Quanto que eu vou tirar desse medicamento que está disponível só em gramas? Fazer regra de 3 simples. 1 grama tem 1000 miligramas. Então, quantas gramas eu vou ter em 50 miligramas? Vamos fazer a regra de 3 simples, né? X vezes 1000 vai dar X vezes 1000. 50 vezes 1. X. 50 vezes 1 grama, né? Que é o que? 100x. Que vai dar 50 vezes 1. Tá entendendo? 1 grama, ó, do começo. 1 grama tem 1000 miligramas. X, 50 miligramas. 1 grama, como a gente viu aqui, ó. 1 grama tem 1000 miligramas, né? 1000 miligramas. Quantas gramas eu vou ter em 50 miligramas? Regra de 3 simples. 50 vezes 1 dividido por 1000 vai dar 0,05 gramas. Ó, multiplica x por 1000 e multiplica 50 vezes 1. Vai fazer a transformação, o 1000 vai vir para esse lado dividindo, né? Que vai ficar 50 vezes 1 dividindo por 1000. Faltou um tracinho bem aqui. Dividido por 1000, que vai dar 0,05 gramas. Então, eu vou tirar desse remédio só 0,05 gramas. Estão entendendo? O doutor ele passou 50 miligramas, mas eu só tenho um frasco em gramas. Então, eu vou tirar desse frasco em gramas 0,05 gramas. Entenderam? Aqui, gente, umas soluções que a gente vai conhecer e vai usar bastante, né? Que são as soluções parenterais. O que são soluções parenterais? O que é uma via parenteral? Vamos lembrar? Eu não vou falar, mas todo mundo vai lembrar. Aí a gente tem o soro glicofisiológico. Estão vendo aqui, ó, glicofisiológico. A gente vai ter que aprender ele, tá? Porque são alguns iguais, os frascos. A gente vai mudar só o nome. Ó, existe a solução glicofisiológica, a solução isotônica de cloreto de sódio com glicose. É uma glicose em solução de cloreto de sódio, tá bom? Então, existe o glicofisiológico. Existe a solução cloreto de sódio, que todo mundo fala, ele está no soro, né? Depende, qual for o soro, é o fisiológico, é o glicofisiológico ou é o ringue, que eu tenho ringue lactato também. Ó, tem o glicofisiológico, temos o soro fisiológico, né, que é o cloreto de sódio 0,9%, temos o ringue lactado, né, que tem um ringue simples e tem um ringue lactado com cloreto de sódio e outras substâncias, e também temos a solução glicose 5%. A gente sempre tem, quando um amigo da gente entra no álcool, né? Tomou glicose, né? Pode ser esse soro aqui, ó, um soro glicosado, né? 5%. A gente tem que aprender, ó. A gente vê que os frascos são quase iguais, estão vendo? Ó? Transparentes, são quase iguais. A gente tem que prestar atenção na nomenclatura, ó, glicose 5%, ringue lactado ou ringue simples, soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% e o glicofisiológico, tá bom? A gente vai ter que prestar bastante atenção. Então, a gente vai ver agora um pouco sobre a atuação dessas drogas, né? A gente vai conhecer o que é analgésico, o que é antibiótico, o que é anti-inflamatório, né? Existem os analgésicos, que são aquelas drogas que aliviam a dor. São de grande importância em medicina,
pois a dor é um traço comum e angustiante de diversos tipos de patologia. Quase todas as patologias vai existir a dor, tá bom? Patologias, quando eu falo doenças, tá bom? Deve ser lembrado, no entanto, que a dor tem suas utilidades, tanto como um aviso de presença da doença, como pela sua natureza. Pode ajudar na localização e no diagnóstico da causa fundamental. Ou seja, o paciente tem uma patologia, uma doença, não teve nenhum sintomas ainda. O primeiro sintoma que ele vai ter é a dor. Então, a dor, ela vai poder ajudar na localização daquela patologia, tá certo? Então, existem os analgésicos que vão aliviar a dor, eles vão agir na dor, tá certo? Existem os corticoides, né? Que são chamados de corticosteroides. São hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais que tem no nosso organismo, com função no balanço eletrolítico e na regulação do metabolismo, né? Utilizado de forma sintética, né, como medicamento, e possui uma potente ação anti-inflamatória, né? Ela também tem uma ação anti-inflamatória potente, sendo indicada nas reações alérgicas e quadros agudos, asma, rinite, urticária, eczemas, farmacodermias e da reação anafilática. Ou seja, quando a pessoa está intoxicada, né, quando o pessoal fala, intoxicada, né, que é o certo, ela vai tomar um antialérgico, né, que é o corticoide, né? Ela é indicado, os corticoides são indicados nas reações alérgicas, né? Como a gente tem, por exemplo, né, conhecido como cortisona, né, que ele também tem uma ação anti-inflamatória e também imunossupressora. A gente também tem a dexametasona, né, que é muito usado também, que é um corticoide. Então, a gente tem que saber fazer essa divisão entre analgésico, o que é o analgésico, onde é que ele vai atuar? É na dor? É na alergia? É aonde? É na dor. O corticoide ele vai atuar aonde? Em ações alérgicas, quadros de agudo de asma, rinite, entendeu? Então, são diferentes. A gente tem os antibióticos, que são o quê? Que atuam especificamente no controle e combate à infecção, por sua ação bactericida e bacteriostática, né? Eles possuem uma origem natural e sintética, tá bom? Então, eles vão atuar onde? Na infecção, né? Bacteriana, né? Os antibióticos inibem o crescimento de micro-organismos e são produzidos por organismos cuja a porção fundamental da molécula tenha sido obtida a partir de produtos de organismos vivos. Os antibióticos podem ser de amplo aspecto, né? Eficaz contra muitos micro-organismos, ou podem ser de aspecto limitado, eficaz contra determinados micro-organismos. Ou seja, ele vai agir na infecção de micro-organismos, né? De bactérias, tá bom? Existem vários tipos de bactérias e para cada tipo de bactéria tem um antibiótico. Então, geral, global, os antibióticos eles vão especificamente ser usados no controle e combate à infecção, por sua ação bactericida, tá certo? A infecção bacteriana, eles vão agir na ação infecção bacteriana, tá certo? Os antimicóticos, eles consistem em um grupo de medicamentos que combatem as infecções causadas por fungos. Os antibióticos é a infecção, ação bactericida. Já os antimicóticos, eles são medicamentos que combatem as infecções causadas por fungos, como a gente tem o cetoconazol, que é eficaz a infecções severas por fungos. Então, antimicóticos, coloca na cabeça, fungos, certo? Os antivirais, já falo, antivirais, combatem as infecções causadas por vírus, certo? Antivirais, infecções causadas por vírus. Antibiótico, infecções por sua ação bactericida, bacteriana. Bom, saber fazer a diferença. Antiparasitários, causados pelo parasitismo. Consiste em um grupo de medicamentos que combate os prejuízos causados pelo parasitismo. Albendazol. O pessoal fala, né? Tô com verme, tô sentindo dor de barriga, tô comendo muito, tô com muito sono, tá com verme. Nós vamos tomar o quê? Antiparasitário,
tá certo? Eu coloquei aí o albendazol, né? Pronto, gente. Aprendemos qual a diferença de um analgésico. É o quê? Todo mundo responde. Analgésico aliviam a... Corticoides são para o quê? Indicado para reações. Antibióticos, infecções por ação bactericida, certo? Antimicóticos, infecções causadas por fungos. Antivirais, causadas por vírus, infecções causadas por vírus. Antiparasitários, combatem prejuízos causados pelo parasitismo. E agora a gente vai entrar num gotejamento, preste bastante atenção. O que é esse gotejamento? Vocês já entraram na UPA ou no hospital e estão lá no soro? Tá aqui no braço, né? O escalpo, a gente já viu naquela aula, ligado a uma equipe, ligado a um soro. Ele está no gotejamento, o soro está gotejando. Então, a gente tem que ter um tempo certo daquele gotejamento, né? Aberto, né? Todo fechado. Então, tem que ter um tempo certo, porque na prescrição tem, prescrição do médico tem esse gotejamento. Tantas gotas por minuto eu quero. Tantas gotas, tal, ele precisa, entendeu? Então, a gente tem que saber quantas gotas eu vou colocar naquele paciente, quantas gotas aquele médico está querendo, né? Que aquele paciente está precisando. Como a gente viu, existem as gotas e as microgotas. O cálculo de gotejamento para as gotas é o seguinte. V dividido pelo T vezes o 3. O que é o V? Volume em ml. O que é o T? Tempo em horas. E o que é o 3? É a constante, já da fórmula. Temos que prestar atenção, o volume sempre vai ter que ser dado em ml e não em litro. O tempo sempre tem que ser dado em horas e não em minutos, certo? E a 3 é a constante. Aqui é a fórmula para gotas, certo? Deixa eu tentar colocar aqui. Pronto, aqui dá certo. Ó, estão vendo aqui, né? Ó. V dividido pelo T vezes o 3. V dividido pelo tempo vezes 3. Meio ruim aqui, né? Vamos fazer essa forma mais bonitinha. V dividido pelo tempo vezes 3 é igual a gotas, certo? Por minutos, certo? Essa fórmula vai dar quantas gotas eu vou dar para o paciente por minuto. Quantas gotas vai descer naquele equipo por minuto. Tá entendendo? Quando for em gotas, certo? Quando for em microgotas, se eu apagar aqui, quando for em microgotas, isso que a gente aprendeu em gotas, certo? Apaga. Quando for em quando for em microgotas, o que é que eu vou fazer? Doutor, não passou em gotas, ele quer em microgotas. Volume dividido pelo tempo. Qual o volume do medicamento que ele está passando e quanto tempo que ele quer. Então, eu vou dar aqui em microgotas por minuto. Aqui é diferente de gotas por minuto. Todo mundo entendeu? Vamos lá para um exemplo? Vamos lá para um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para um exemplo. Não passou mais. Não passou. O médico ele prescreveu 500 ml de soro, 500 ml de soro fisiológico. Qual é o soro fisiológico? Esse aqui, ó. Soro fisiológico é esse aqui, cloreto de sódio 0,9%. Esse médico, ele prescreveu 500 ml de soro, certo? Aquele frasco lá tem 500. Existe ele de 500, 250 e 100 ml, né? Então, o médico aqui, ele prescreveu 500 ml de soro fisiológico em 6 horas. Vamos prestar atenção nisso aqui, pessoal. Ele quer em gotas.
Eu coloquei já aqui, mas vamos lá. Gotas é qual? Volume dividido pelo tempo vezes 3. A gente não viu lá? Então, qual é o volume? 500 ml. Qual é o tempo? 6 horas. Aqui tá fácil porque ele já colocou em ml e ele já colocou em horas, né? Então eu preciso disso para a forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu já tenho o volume, eu já tenho o tempo e já tenho a constante que é 3. E ele quer em gotas por minuto. Quantas gotas por minuto será infundida num paciente? Então vamos fazer lá o cálculo. Qual é o volume? O volume é 500. Vai ficar meio feio aqui, mas vai dar certo. O volume é 500, não é? Qual é o tempo lá? Tempo 6 horas vezes 3. Isso aqui vai dar o quê? Tá aqui o cálculo, ó. 27,7. Como deu quebrado, eu não vou ter 0,7 gotas, eu aproximo para 28 gotas, né? Porque passou de 27,5. Se fosse 27,5, eu sempre coloco para mais, certo? 28 gotas, né? Se fosse desse 27,2, eu tá mais próximo do 27, então eu boto 27 gotas. Todo mundo entendeu? Essa é a fórmula lá, ó, de gotas. V dividido pelo T vezes 3. Cálculo para gotas, certo? Ele pediu em gotas, deu 28 gotas por minuto. Todo mundo entendeu? Questão fácil, né? Vamos praticar, certo? E aqui saiu. Deixa eu ver aqui. Vou tirar para a gente fazer outro exemplo. Volta. Pronto. Vamos agora para outro exemplo. Um médico ele prescreveu 250 ml de soro fisiológico 0,9% em 4 horas. Quantas microgotas será infundido por minuto no paciente? Diferentemente lá do primeiro exemplo, que ele pediu em gotas, aqui ele pede em microgotas. A gente vai fazer só o quê? Qual é a fórmula? V dividido por T. Volume, qual é o volume? 250 ml. Qual é o tempo? 4 horas. Então, volume dividido pelo tempo vai dar 62,5 microgotas. A gente faz o quê? Aproxima para 63 microgotas por minuto. Todo mundo entende essa parte? Essa ele pediu em gotas, ó, esse pediu em gotas e a gente fez essa fórmula, né, que é em gotas, estão vendo? Gotas, essa fórmula. Microgotas já é essa. E nesse outro exemplo ele pediu em microgotas. Então a gente vai fazer essa fórmula aqui. Todo mundo entendeu? Pegou o volume 250, já está em ml. Se tivesse em litro aqui, a gente teria que fazer a substituição para ml. Se tivesse aqui um litro, um médico prescreveu 1 litro de soro, eu vou ter que colocar em ml. Quantos ml tem 1 litro? 1000 ml. Então eu vou usar 1000 ml aqui. Aqui está em horas. Se tivesse em minutos, eu tinha que transformar em horas. Vamos dizer, o médico prescreveu 250 ml de soro em 120 minutos. 120 minutos são quantas horas? 2 horas. Então eu vou colocar 2 horas, porque na fórmula eu tenho que usar ml no volume e tempo em horas, tá bom? Aqui, gente, tem um vídeo, tá? Cliquem aí, tá aqui o vídeo de gotejamento, bem explicado, tá bom? Quem tiver ficado com mais alguma dúvida, né? Esse vídeo vai ensinar bem direitinho lá sobre os cálculos de gotejamento, tá bom? Tanto gotas como microgotas. Aí você clica aí que vai dar certo. Eu vou até colocar lá no WhatsApp, tá bom? Junto com a aula, eu já coloco o vídeo, né? Para clicar, para assistir o vídeo. Beleza? Então, essa foi um pouco da aula de cotejamento, tá bom? Mostrei as formas que a gente vai usar, tá bom? Vai ter questões na prova sobre cotejamento, num trabalho também para a gente, né, praticar bastante, tá bom? Então, boa tarde, né? Vamos começar a estudar, porque é uma disciplina, assim, não muito fácil,
A gente vai ter que estudar, vamos estudar farmacodinâmica, farmacocinética, o que é, vamos estudar a questão do sistema de medida de medicação, né, em farmacologia, né, vamos estudar a questão lá das vias enterais, parenterais, tópicas, tá bom? Eu vou colocar um cronograma bem legal aqui para estudo, né? A apostila, vamos focar na apostila só o que a gente estudou aqui nos vídeos, tá bom? Porque tem outras questões lá, antidepressivos, tem anticoagulantes, a gente não vai focar muito nisso, vamos focar mais nessa questão que a gente vê, né? A nossa realidade, né? Só que a gente vai ter que estudar, que é um antidepressivo, que é um anticoagulante. Mas hoje, como a disciplina só é 30 horas, né, se eu não me engano, vamos focar mais nessa questão mais real, né, que a gente vê mais, a gente vai ver mais nos estágios, tá bom? Então, boa tarde, né, bom sábado para todos e até a próxima aula.